a gente entra no rio, a gente consegue entrar no mesmo rio uma segunda vez? Não, o rio que está lá já é outro rio, né? Mas você pode olhar como um rio novo, porque aquela água que está passando já é outra da água que passou ontem, né? Então, essa dinâmica, acho que é importante não perder de vista de que não tem uma grande virada, né? É um processo contínuo. E a digitalização, a luz que o Michel jogou em cima do processo, que abarca várias dimensões, mas acho que o ponto novo que eu queria trazer é como muda também o objeto segurado, né? O próprio risco, que é diferente, não é só a forma de contratar, não são só os produtos, não é só o consumidor que não tem mais aquele vendedor do varejo, né, fazendo aquela venda, às vezes, um pouco agressiva. Então, acho que são várias facetas legais aí para a gente falar. Ô, Luiz, aí pegando esse ponto que eu ia falar para o Michel, que é só esse item específico, Michel, para você. Bom, você disse que teve essa criação das companhias, né, até em diferentes países, né? Eu até concordo com o Luiz, não existe, existe sim, mas é difícil você mensurar onde termina, onde começa, onde tem a nova revolução. Está claro que está acontecendo para todos nós no mercado de seguros. Mas eu queria ouvir do Michel, se ele pudesse, ainda que uma estimativa, nesse cenário, quando você criou essas companhias que você citou, você obviamente tinha algumas premissas, né? Mudou alguma coisa de quando você ajudou a criar essas companhias, de novo, que está consistente até hoje, do cenário que você está vendo aqui? E se mudou, dá um exemplo de alguma coisa, até para a gente saber o que foi feito lá atrás ou o que você ainda utiliza. Não estou te chamando de velho, Michel, estou te falando que você está olhando lá atrás é um cenário, hein? Senão o Doan aí depois pega no meu pé. Não, Tiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que o que a realidade de 15, 20 anos atrás é que a tecnologia era bem diferente. Então, você não estava no online, tudo passava por um contato físico num ponto de venda físico, tá? Então, isso era a realidade do momento, tá? Aí você tinha uma parte de TI para processar as informações da melhor maneira, mas no final era um processo de troca de base de dados entre um distribuidor e a seguradora. O que mudou no caminho é a aparição da tecnologia, do digital, do fato que tudo pode passar agora por um smartphone, e isso é a grande novidade, tá? Eu acho que as parcerias hoje não são como eram antes. Elas continuam, como falou o Luiz, não é que acabou e começa uma coisa nova. Não. Este mundo do ponto de venda vai continuar quando vai terminar a pandemia. Obviamente que as lojas vão reabrir, as agências vão reabrir e a vida vai retomar uma certa normalidade. Porém, em complemento e talvez tomando um espaço crescente durante o tempo, esse mundo digital vai ser mais e mais importante. Só que a penetração ou a divulgação do seguro, o aproveitamento das bases no mundo digital são bem mais reduzidas que no mundo físico hoje. E isso é o grande desafio da indústria dos seguros massificados. Boa. Eu só vou comentar de novo aqui com o pessoal que está assistindo, o pessoal que chegou depois também, já está com um bom número aqui que a gente está acompanhando. Se quiserem colocar no chat as perguntas, a gente vai fazendo esse bate-papo com vocês aqui, tá? Então, pode interagir aqui, fazer as perguntas, que a gente vai fazendo aqui essas ponderações, tá bom? Thiago, Aí, outro ponto que eu queria falar também com você, eu não sei se o Duan queria comentar alguma coisa, que eu vi ele comentando, eu interrompi. Você queria falar alguma coisa, Duan, nesse primeiro ponto? sim, desculpa, voltando para o que Luiz falou, né, de risco e mudança na parte de características de risco, e queria tocar esse ponto também, porque estou pensando, tipo, sim, o mundo está mudando, não somente o mercado seguro, né? Todo mundo está mudando, os riscos estão mudando, sim, também, e o pessoal do mercado de segurador, subscritores, o pessoal nas sinistros, e, e você acha que a gente tem, tipo, nível de entendimento desses riscos
novos, não somente novos, né? Também porque estão mudando, talvez mesmo risco, mas com outro tipo de característica que a gente não chegou a entender ainda e esse tipo de coisas. Você acha que a gente tem suficientes canais de aprender como que o mundo tudo está mudando para ser preparado para subscrever ou fazer o processo de sinistro desses riscos? Não é uma pergunta tão, tão simples, né, que tem uma resposta Sim assim ou não? categórica, né? Sim ou não é difícil responder. O que a gente vê são algumas entidades que têm sucesso em antecipar, no sentido de conseguirem ver riscos antes de outras seguradoras e operacionalizar e vender a proteção contra esses riscos, né? Mas a gente vê também coisas, por exemplo, como a Covid, né, que alguns já levantavam a possibilidade de uma epidemia, mas ela nunca foi seriamente, nenhum país se preparou consistentemente com isso, né? É um exemplo um pouco radical, mas que eu acho que ele é reproduzível em pequena escala, em pequenas situações que vão acontecendo. Agora, também por outro lado, né, você tem um movimento, algumas consultorias de renome mundial e ficam, parece que se repetindo em termos de quais são os emerging risks, né? Então, soltam relatórios anuais, bom, os riscos emergentes agora são esses. A outra vai quase que copia, faz uma ou outra modificação. Então, tem uma espécie de mainstream do que são os novos riscos, né? Tem esse fenômeno também. Uhum. Acho que, talvez, Tiago, eu vou perguntar esse que está chegando no chat, que a pergunta se o ambiente regulatório está conseguindo acompanhar as mudanças. Ainda é um desafio, sim. Todo mundo sabe que é um desafio, mas na minha experiência, em alguns países, reguladores estão mais proativos, está tendo essas conversas com os profissionais do mercado e sendo preparados, né? Em alguns países que eu conheço, essa conversa não acontece, infelizmente, e isso tem um impacto bastante grande na experiência do cliente também, porque quem perde é o cliente, no final, né? Como que você vê isso no Brasil ou América Latina, talvez? Olha, acho que dá para falar com toda tranquilidade, Douglas, que no Brasil a gente tem uma situação onde o regulador ele está bastante empenhado nessa modernização. Acho que não há ninguém que questione isso. Quer dizer, você pode até criticar dizendo que poderia ser mais rápido, poderia ser ainda mais indutor de inovação o que a SUSEP faz. Mas, inequivocamente, né, a gente tem aí uma lista de ações, uma lista de resoluções circulares, de ações e de conversa. Não é só na letra fria da lei que a SUSEP se manifesta a favor de modernização e de inovação. É na própria postura, né? É na proximidade com as companhias de seguro, é ouvindo segurados, é numa postura realmente de buscar entender tudo que está, todas as partes envolvidas e procurar construir ou desenvolver o arcabouço regulatório que seja mais adequado para induzir essa mudança. Porque a situação que a gente vive, especialmente no Brasil, é de uma concentração muito forte, né, no mercado segurador, tal qual o mercado bancário. No mercado que é bastante, ao mesmo tempo que regulado, ele é bastante lucrativo para essas top 10 seguradoras, então isso acaba fazendo um pouco incentivo para a inovação endógena ali destes entes, né? E é normal também, né? Normalmente as inovações mais radicais
qualquer que seja o segmento econômico que você analise, as inovações realmente disruptivas, elas não vêm de dentro do sistema, né? Aí todos os casos aí, Uber, Airbnb, não foi um hotel que fez, não foi uma companhia de transportes que fez, foi gente de fora do mercado que realmente revolucionou. Então, o regulador vê com clareza que ele tem um desafio pela frente. Ao mesmo tempo que ele tem que preservar aquele mercado seguro de grandes grupos, solventes, que não tem risco de quebra. Não sei quanto tempo você está no Brasil, mas tenho certeza que você não viu nenhuma seguradora quebrar aqui nesse país, certo? Então, a solvência ela está muito bem administrada. Só que qual é a contrapartida? Não tem essa dinâmica que a gente gostaria, a gente, que eu digo, como público, né? Não é o mercado moderno hoje em dia. E a SUSEP entende isso e está fazendo esforços em vários sentidos, né? Rapidamente aqui, sandbox, as novas minutas sobre seguros P&C de danos, permitindo reagrupamentos e novas ofertas, e coisas que já vêm mais de tempo, circular sobre meios remotos. Puxa vida, agora a segmentação das seguradoras, né, circular do final do ano passado, dividindo as seguradoras por tamanho de prêmio de reserva técnica e permitindo às pequenas que entrem no jogo com um capital mínimo menor. Quando ela faz isso, ela está abrindo, ela está chamando, venham, gente, não tem espaço só para as grandes, não, venham aqui para esse mercado. É interesse da SUSEP ampliar o mercado, é um mercado com pouca penetração, é um mercado ainda, né, você pega as estatísticas e compara com outros países do mundo, é ainda muito pequeno, muito pouco penetrado. Então, acho que a gente tem um regulador que está olhando com muita atenção e está fazendo coisas práticas, sim. Deixa eu só pedir uma permissão aqui, porque a gente está com boas perguntas aqui. Obrigado. Essa pergunta que mandou foi o Jaime Aquito. Grande Jaime, um abraço, viu, Jaime? Também é um cara muito querido aí para a gente dentro do mercado. O Alan também perguntou um ponto. A gente volta até nesse item, tá, Luiz? Que eu acho que é um item que bastante gente tem comentado conosco, não só nesse webinar aqui, outros itens, tá? E eu sei que a Partenariat está trabalhando muito com esses itens aqui. Eu vou voltar aqui, porque eu sei da experiência e da contribuição que vocês têm dado para o mercado nisso, tá? Só para responder, eu não, né? Aí vocês estão sendo entrevistados aqui, batendo esse papo com a gente. O Alan, ele comentou com a gente, que eu acho um ponto bem legal, tá? E é algo que muito estava vindo do mercado, principalmente em alguns ramos, ainda continua na minha visão, principalmente no mercado de pessoas, tá? Onde ele comenta, quando a gente está falando de um B2C, nesse modelo B2C, nós temos diversos competidores, alguns novos entrantes, como o Luiz também comentou. Vocês acham que essa questão do preço, né? Então, olhar o preço continua sendo esse diferencial para alguns ramos, como eu falei, é a minha opinião, tá? Alguns ramos, infelizmente, ainda impera algumas questões dos preços, né? Mas vocês acham que esse item tem caído, como perguntou o Alan aqui, que eu acho que é um ponto importante. Queria ver se o Michel podia comentar esse ponto. Obviamente, o preço é uma variável importante na comercialização de seguros de maneira massiva. Isso é fundamental. Agora, eu acho que mais que o preço, às vezes, é o acesso, né? O que a gente vê no caso dos seguros massificados é que o seguro se vende quando o cliente tem acesso ao seguro. Se ele não tem acesso, você pode ter qualquer preço que não vai fazer nenhuma diferença. Então, eu acho que o tema do acesso é o mais importante se o cliente não... Isso é o ponto mais fundamental. Não sei se o Luiz tem outros argumentos a elaborar sobre esse ponto. Sem dúvida, o acesso é fundamental, você ter a disponibilidade do produto. Agora, sobre o preço, puxa vida, aí tem uma discussão que vai longe, né? Porque a gente sabe como que é feito o preço de um contrato seguro, né? O prêmio de um contrato de seguros, ele tem vários componentes, né? O risco talvez seja o menor deles, né?
mas você tem despesa administrativa, você tem custo de comercialização, você tem a remuneração do capital. Então a gente sabe como é que essas forças operam na composição do preço e tem sim um caminho de mudança aí, né? Tem uma estrada. Eu acho que o trabalho que vocês fazem aí junto aos parceiros, né? E também vocês dando força para novos prestadores de serviço, novas plataformas e eventualmente até novas seguradoras, eu acho que contribui para atacar essa variável, que ainda é permeada de inchaços, vamos dizer assim, ou de falta de eficiência em vários aspectos. A digitalização vai fazer baixar a despesa administrativa, por exemplo, né? A amplitude, quando você trata o mercado B2B2C, né, que a gente aqui humildemente ajudou a desenvolver aqui no Brasil, e o Michel especialmente na América Latina como um todo, é isso, ele se viabilizou porque ele conseguiu atingir grandes públicos, né, e se viabilizou por aí. Vocês lembram? A cobrança individual, até hoje, é um problema, e ela inviabiliza seguros pequenos. A distribuição massiva no varejo foi isso. Então, acho que o preço, voltando para a pergunta do Alan, é relevante, né? Claro, você tem outros elementos, o acesso, a prestação de serviço. A gente tem hoje uma tendência que eu acho que tende a se reforçar, minha bolinha de cristal aqui me avisou, serviços acoplados aos seguros é uma estrada sem volta, um caminho sem volta, né? Ô, Luiz, e nesse ponto até que o Eduardo Dias comentou aqui com a gente, que tem a ver com o B2C que a gente estava falando. Parece uma sopa de letrinha, né? Mas, bom, é o cliente final na ponta, uma seguradora vendendo direto para o cliente lá no I. Que tem gente aqui que não está no nosso mercado no dia a dia. Eu acho que o Eduardo Dias comentou aqui, Luiz, que é o que você falou, e é o que eu acredito também, tá? Até por isso que dentro da NION a gente está, como você bem disse, a gente está querendo que novos entrantes como o Insurtechs tenham forças, e as próprias seguradoras que estão chegando, algumas estão em contato com a gente, porque, assim, eu acredito que essa ideia, e por isso que eu pausei muito e falei muito em relação ao seguro de pessoas, porque você trazer desconto, como o Eduardo disse aqui, trazer desconto de cinema, o Uber, ou seja, eu uso muito a palavra que eu aprendi na última experiência que eu tive dentro de uma seguradora, era relacionado à conveniência, né? Hoje em dia, essa conveniência, já que a gente citou o Uber aqui, no meu caso, às vezes eu não vou procurar outros aplicativos para poder tomar o Uber, né? Aí tem um preço atrelado, mas o outro pode ser mais barato. Mas essa conveniência, a forma que está sendo vendida para mim o produto do Uber, no meu celular é pum, já fiz e peguei o Uber. Ah, mas tem um outro que é mais barato, tem um que é metade do preço, né? Óbvio, quem tem dinheiro aqui no call é o Duan, mas assim, no meu lado eu acabo avaliando um pouquinho também esse preço, mas a conveniência do Uber eu continuo utilizando. Então, eu gostei dessa pergunta e dessa atualização, dessa ponderação do Eduardo aqui, porque assim, esses serviços, essas conveniências, pode trazer que o seguro de vida de uma companhia que é bem mais barato, eu prefiro da outra, porque eu tenho uma relação de descontos, eu tenho alguns benefícios, eu tenho um bem-estar, eu sou atendido digitalmente, então acho que isso que é um ponto que vai substituir realmente, não substituir, porque o preço, como você disse, tem uma seguradora, é um mercado regulado, bem regulado, aliás, né? Então tem N pontos, mas que eu acho que entre as seguradoras não é utopia, assim, trabalhar com a parte de serviço. Eu queria completar, eu só completei aquilo que o Eduardo tinha falado aqui que ele trouxe, tá? Talvez para elaborar sobre esse ponto, Tiago, eu acho que se a gente pensa digital, hoje a gente pensa na tendência dos super apps, tá? Então, eu acho que o mundo vai se limitar num país dado a talvez 5 super apps por país, que vão concentrar toda a relação com o público em geral. E aí, se a venda de seguros não acontecer lá, não vai acontecer mais. Então, esse poder que os super apps que copiam o modelo chinês WeChat.
como ser um divisor de água, e a gente pode já imaginar quem vai estar lá na frente daqui a 10 anos. E hoje é muito importante para qualquer seguradora embarcar nesses super apps para não perder o trem, tá? Perdeu o bonde aí. Isso. Você ia falar de alguma coisa ali? Não, é interessante, Michel falou China, porque eu estive observando o aplicativo que se chama WeChat, não? Sim. Impressionante o que você pode fazer, e eles têm uma parceria com o governo, até você pode criar o seu ID dentro da app. É impressionante, já passou, já está entrando no governo já o super app. Mas sobre preço, interessante conversa eu teve aqui com um amigo de um amigo, na verdade essa semana, que estava renovando o seguro do carro dele, e estava falando muito do preço vai ficar alto, e ele falou assim, mas eu utilizo o carro 2, 3 vezes por semana, por que tenho que pagar por toda semana? Aí vem e explica o modelo de precificação, né? Para ele. Aí falou, dá, pô, porque a gente tem que ganhar dinheiro, poxa vida, isso aqui é o quê? Não dá para explicar, nem dá para começar a explicar. Mas interessante também em português seria o UBI, o Usage Based. Os seguros baseados no uso, sim. No uso, não? Então, é interessante. Então, a gente falou do risco está mudando, a gente mudou a experiência do cliente, eles querem ver algo diferente. E aí queria perguntar e a gente falou dos preços, né? Tipo, esse modelo de negócio, vocês acham que dá para implementar em todo ramo de seguros, de carros? Eu acho que é possível. A tecnologia hoje permite, com sensores IoT, saber exatamente quanto tal aparelho ou carro está em uso ou não. Então, é factível. Agora, e já tem ofertas aqui no Brasil desse tipo de produtos, tá? Acho que ainda não massificou, porque o diferencial, talvez, de preço não é ainda tão alto assim, porque justamente na composição do prêmio tem ainda uma parte de despesas administrativas que é alta, de impostos também que é muito alta. Então, a parte de sinistro não é onde se veria essa diferença. Você não vai impactar tanto o preço final pela composição do sinistro no prêmio total. Então, obviamente que isso é o futuro, e muitas insurtechs, até que algumas que a gente ajudou a se converter em seguradora, estão com esses modelos na cabeça e nos planos. Então, isso vai acontecer, tá? Agora, não sei se uma pessoa vai pensar, bom, eu vou sair no centro para tirar foto com meu Canon e eu vou tomar um seguro antes de ir lá, tá? E o resto do tempo fica em casa, então não preciso me preocupar. Não sei se o público vai ter tanta consciência assim vai ter que ser 100% automático para o cliente não pensar, porque se ele pensa, ele não vai fazer. Para mim, é muitos casos. O Marcelo Santilli aqui colocou essa pergunta, Michel, acho que você acabou até de responder, porque ele comenta falando justamente disso, tá? Você acha que os consumidores digitais, né, de alguma maneira, quando a gente vai poder agregar valor para que eles possam ser atraídos, eu acho que é o que você comentou, né? Então, se for fácil de ter conveniência, eu acho que você vai atrair, é o que você acabou de falar, né? Eu acho que tudo está na palavra jornada. Então, se digitalmente a gente consegue incluir o seguro numa jornada digital, então ele está procurando não sei o que, uma informação sobre tal produto, etc. E aí, pum, apareceu um pop-up com uma oferta de seguro totalmente aderente ao que ele está procurando no momento, aí sim, vai ter chance de converter. Se uma coisa assim está lá, tem
um botão, uma coisa, mas não tem relação com uma jornada, não Estou vai... pensando nisso. Eu acho que a palavra-chave é jornada, mas eu interrompi o Luiz, que queria... Não, O Luiz ia perfeito. falar. Eu ia até pedir licença para um momento merchan, que eu vi o Marcelo Santilli perguntando, Marcelo, grande parceiro jurídico aqui, advogado, que nos ajudou, inclusive, a partenariar, a emplacar os 2 dossiês de sandbox que a gente ajudou a 2 insurtechs que viraram seguradoras, foram aprovadas. E é um processo que demanda conhecimento. Mas, voltando aqui nessa questão da jornada, acho que a gente abordou alguns pontos que são fundamentais, queria rapidamente listar. Começou lá com alguém que mencionou o B2C, essa é uma das sopas de letrinha, essa nem é tanto do mercado de seguros, mas a gente ainda tem um tema de educação financeira e de complexidade da sintaxe, né, do palavreado, do segurês, que a gente precisa vencer esse elemento no país que a gente está para grande bases de dados. E no tocante à jornada, puxa, eu ia justamente comentar isso com o Michel. Se você depender da pessoa entrar no celular, guardei o carro na casa, desliga, ou vou pegar um avião, vou mudar de acordo com a sua percepção de risco, não. Você tem que ter um processo digital que chegue automaticamente, de forma automatizada, lógico, você não pode também ter um funcionário dentro da seguradora mandando a oferta ali na hora, tem que ser automático. Um automático com os dedinhos aqui, ó. Pois na hora certa, no momento super aderente, aí emplaca, né? E, enfim, tem tecnologias para isso, tem Bitcoin, que eu acho que se fala muito, ainda não tem os casos práticos, mas vai acontecer, 5G vai mudar, tem vários elementos aí que vão, eu acho, mudar bastante o panorama atual, né? Mas tem alguns elementos que dá para a gente tatear e dizer, olha, acho que é por aqui, é por ali, isso é importante, isso é relevante. Perfeito. Ô, Luiz, e pegando esse ponto ali, tá? Nesse sentido, eu sei que não há... na humanidade sempre tem aquela procura de quem está liderando a revolução, né? Aí tem algumas revoluções na história que aí tem até como colocar um nome, né? Eu acho que isso é até difícil para o mercado de seguros, como você bem disse. Isso é contínuo, né? Mas e não querendo colocar um papel que substitui, por exemplo, a Insurtech substitui a seguradora pequena, como você citou, vai substituir a grande, isso não existe. Não, falaram que o rádio ia ser substituído pela televisão, enfim. Cada um está claramente que não poderá continuar como era antes, isso é fato, tá? Acho que isso que está bem claro. E eu queria saber, na visão tua e também do Michel, na sequência, você acha que existe um papel de liderança nesse sentido, né, de liderar essa evolução? E se existe, né, na tua opinião, ou do Michel, como é que funcionaria para que a gente conduzisse isso? Se é que é possível colocar uma liderança nessa evolução, ou um guia para ter essa revolução ou evolução do mercado? Eu não falei que ia ser fácil, hein? Não falei que ia ser fácil as perguntas. Não, a questão se a revolução é feita por um homem só ou é feita por todos, né? Uma pergunta também filosófica. Não sei por que vocês estão me despertando filosofia. Você tem cara de hoje. Filósofo, você está com cara de inteligente, de óculos aí e tal, então é por isso. Deve ser, mas essa é a mesma pergunta. Está perguntando para mim. Você é filósofo. Não, mas essa é uma indagação que vale para a história, mas vale para os mercados também. Quer dizer, as grandes transformações, as grandes revoluções, é feita por uma pessoa só, né, ou por uma entidade só, ou ela é um movimento coletivo? Então, acho que é uma pergunta super instigante e, evidentemente, eu não tenho uma resposta única. O que acho que dá para falar é sim, quer dizer, primeiro você não tem uma data, como a gente já comentou, uma virada, né? Da mesma forma que na história não teve o dia que acabou a Idade Medieval e passou para a Idade Moderna e para a Idade... Isso são coisas didáticas que a gente usa por artifício. É um contínuo e os negócios economicamente também. O que é muito bom, né? Porque senão preserva a gente também. Senão chegava um dia, o moleque chegava e falava, tiozinho,
tchau, agora é minha vez. Não, tem uma passagem de bastão que a gente faz de forma suave, aonde a experiência do mundo velho e do seguro tradicional é muito importante. Eu acho que isso vale para outros mercados, mas só para valorizar aqui, nós que temos experiência, a gente vê como as insurtechs e como, em alguns casos, até contratam, né, pessoas que vêm do mercado, seja como consultores, seja para estar internamente, porque é verdadeiramente um mix. Esse processo de modernização e de inovação como um todo, ele tem um espectro contínuo e que ele usa, ele se apoia no passado também, a experiência do passado. Claro, tem algumas inovações que são completamente disruptivas e fogem um pouco dessa lógica, mas a grande maioria das evoluções econômicas, ela segue essa lógica que eu estou descrevendo. Eu acho que o mercado de seguros é muito mais para essa do que para completa disrupção, né, com a palavra horrorosa. Perfeito. Acho que talvez um comentário aí que eu fiquei, na verdade, surpreendido, né? Para ver, anos atrás, começou um consórcio que se chama B3I, na Europa, sobre blockchain, né? Blockchain. E muitos grupos competidores mesmo, grupos de seguro, criaram esse consórcio, e acho que agora tem 30, 40 grupos de seguro, empresas de seguro, e estão pesquisando, estão criando um framework de blockchain para todo o mercado de seguradora, né? E estão compartilhando muita informação com todos os mercados. Acho que esse tipo de iniciativas ajuda para crescer mais e também guia, né? Porque se você espera cada país desenvolver esse tipo de conceitos bem complexos, na verdade, sozinho, e cada regulador, cada grupo de seguro, vai ser impossível. A gente vai chegar aí em 100 anos, né? Talvez. E ojalá a gente vê mais iniciativas assim, no nível mundial, regional, local, para crescer mais, porque a tecnologia... Colaborativo, né, Dom? Mais Exatamente, colaborativo, né? exatamente, porque a tecnologia já existe, o mercado de seguro está adaptando, mas está ficando não tão proativo. Por exemplo, os serviços financeiros, então, os bancos já adaptaram esse tipo de tecnologias, mas claro que não completamente, mas mais rápido que o mercado de seguros. Essa parte sim, mas acho que esse tipo de iniciativas de mais colaboração vai ajudar bastante. Eu acho que essa é uma tendência que tem em todos os mercados, né? Claro que a competição faz parte da espécie humana desde sempre, mas a colaboração também é uma faceta nossa. Nos negócios, ela está se mostrando muito importante. Você trouxe um ponto, essa iniciativa da B3I na Europa, que foi feita pelos incumbentes, pelas grandes seguradoras e resseguradoras, para atacar um problema que é bastante conhecido no mercado, né, que é a falta de confiabilidade ou também um delay na informação dos dados de seguro e resseguro, que é muito na base do fio do bigode, da confiança. Mas também há muitos casos de problema por conta dessa informação não recebida, né? Então, o blockchain é um sistema que garante a integridade das informações e as resseguradoras perceberam que elas tinham que se unir. E eu acho que, bom, no mercado bancário brasileiro, a gente tem alguns casos de colaboração entre os bancos para lançar o Banco 24 Horas. Enfim, a gente sempre consegue pescar exemplos dessa colaboração e certamente, quanto mais ela ocorre, mais benéfica é para o público consumidor. Eu ia fazer só pegando esse ponto, eu ia falar para o Michel especificamente. Nesse sentido, a gente está falando que são incumbentes que se uniram para fazer esse processo e resolver um problema. Existe a possibilidade de ter, por exemplo, as seguradoras e insurtechs para resolver esse problema? Óbvio que já está acontecendo isso e a gente acredita nisso dentro da Neon. Mas como é que vocês estão vendo essa relação? É uma competição? Eles vão comprar as insurtechs, vão trabalhar junto? É o mesmo cenário que está acontecendo no banco? Como é que vocês acham isso? Eu acho que é um fenômeno de competição, então cooperação e competição junto, que faz que
no começo, uma iniciativa de uma insurtech para resolver uma dor bem específica. Eles não mexem em 100% da cadeia de valor. Eles vão tratar um ponto bem particular. Fazendo isso, elas vão crescendo. Depois, elas vão abrindo o leque de serviços, até, como foi no caso dos bancos, começar a competir com os grandes, tá? E aí, ou o grande compra o pequeno antes de ele ser ameaçante, ou ele colabora numa parceria para pôr à disposição de os clientes dos outros para acelerar o desenvolvimento. Então, toda forma de colaboração pode existir. Eu acho que e os grandes, o que eles estão fazendo? Eles estão complementando o ecossistema deles. E aí eles vão fazer pegar pontualmente as soluções que vão completar esse ecossistema. A gente vê isso no varejo muito claramente com a evolução do Magazine Luiza e também da Via Varejo e outros que vão comprando muitas startups para justamente construir esse puzzle, para ter um ecossistema bem completo. Então, em direção ao Super App, né? Como? Em direção ao Super App. Para chegar até o Super App. Então, eu acho que eles vão também se preocupar da parte de seguros daqui a pouco, para não depender só de empresas tradicionais que não têm, talvez, a agilidade suficiente, que estão em processos de governança também que atrapalham a agilidade, porque esse mundo digital é muito mais dinâmico, muito mais rápido e não pode esperar, a vezes, processos que demoram um pouco demais em certas situações. Por Deixa isso eu jogar um que temperinho, Dogan, desculpa, porque isso tudo que o Michel está falando, evidentemente, é fundamental, é crucial. Agora, o temperinho a mais, que eu acho que a empresa que conseguir jogar esse tempero aí realmente ela decola, é conseguir também pegar, sobretudo, os jovens que são mais sensíveis a isso, mas a sociedade cada vez mais como um todo, pegar causas sociais. Se ela consegue misturar a proteção, a conveniência, os serviços agregados com também um papel social, pô, aí é sucesso garantido, né? A gente anda vendo coisas aí muito interessantes. No começo aqui da nossa conversa ainda não estava, mas talvez tenha entrado já parceiros nossos oferecendo, inclusive, serviços jurídicos ligados à violência contra a mulher, enfim, situações de vulnerabilidade social, que você pode muito bem acoplar nesse mundo, nesse puzzle, como o Michel se referiu. E aí, acho que você tem um ingrediente para alavancar esse sucesso. Você ia falar alguma coisa ali? não, só ia comentar que sobre esse colaboração, acho, entre insurtechs e seguradoras ou brokers também, não, corretores também, não só seguradoras e resseguradoras, surgiu esse canal de investimentos também, né? Muitos grupos, quase todos, grandes seguradoras criaram uma maneira de investir em insurtechs e oferecer também um valor estratégico de trabalhar na parceria. Antes era, tipo, 5, 10 anos atrás, era só investidores profissionais investiam e nada mais, né? Agora, todos os grandes seguradoras já têm um canal de investimento. Isso já mostra que o mercado quer colaborar. E também é uma maneira de fazer um catch-up, né? Com as tendências do mercado, da inovação no mercado. É uma forma Não, a para... gente está... Oi, Michel, pode falar, perdão. Não, perdão, pode falar. Sobre o que o Dogan falou, acho que é uma forma dos grandes grupos de estar de olho no que está acontecendo, ou para colaborar com essas iniciativas, ou às vezes também para apagar essas iniciativas. Imagino que no discurso nunca está falado assim, mas sempre faz parte como
competição, nesse caso, de poder controlar como ameaças, né? Mas... Sim. Isso que eu ia comentar, Michel, aqui, é que, como a gente falou, né, também de forma transparente. Aqui a gente está fazendo uma conversa com vocês para trazer realmente esse mercado, de alguma maneira, auxiliar, a Neon está buscando trazer as insurtechs para poder auxiliar os grandes grupos também entenderem o que está acontecendo, né? Agora, recentemente, a gente também colocou o processo de Investment Roundtable, ou seja, a gente também está, de alguma forma, auxiliando as insurtechs que precisam desse capital para estar nesse processo e que, eventualmente, o próprio grande player está interessado também. Então, a gente está unindo esses mundos para que eles possam também, de alguma forma, receber esse capital ou intelectual, muitas vezes, para poder avançar. Então, isso também foi um ponto que a gente viu, no sentido que é o que você acabou de falar, Michel. Então, eu vou comprar, eu vou trabalhar junto. Então, a nossa ideia é trazer realmente esses 3 pontos. Faltam 5 minutos aqui do nosso horário para a gente cumprir. Eu só queria tem mais um ponto que está saindo muito aí, está sendo muito comentado. E eu queria, muitas pessoas que estão aqui acompanhando a gente está ouvindo falar muito do Open Bank, tá? Então, o Open Bank daqui, o Open Bank dali. Antes era o Pix, depois passou para o Open Bank também para ser comentado, tá? Como é que vocês poderiam falar do Open Insurance nesse sentido? Como é que vocês enxergam isso? E para trazer um pouco até como é um tema, embora muito está se falando, muitas pessoas, do que a gente está falando? Está falando de portabilidade? Do que a gente está falando? Vocês poderiam comentar, assim, até um pouco, tomar só o cuidado com esse tempo, que eu gosto de deixar bem certinho o tempo. Apesar de ser brasileiro, eu vou ficar no pontual, senão o Duan depois fica me enchendo o saco, tá? Eu sou quase um britânico aqui, tá, Duan? Pra você não pegar e falar. Mas eu queria que vocês falassem esse item desse Open Bank aqui, fazendo essa relação com o Open Insurance, para o pessoal também aqui, antes da gente encerrar. E mais uma pergunta que saiu aqui. Então, super rapidamente, e depois vou passar a palavra para o Luís, que é mais experto nos temas de regulação, mas eu acho que a vocação do Open Banking é dar a informação a todos os atores da situação dos produtos dos clientes que decidem compartilhar essa informação com o sistema financeiro para aumentar a competitividade do mercado e fazer abaixar os preços. Isso é o objetivo. Espero que o projeto de Open Insurance irá nessa mesma direção, que a gente realmente poderá ter acesso à informação, porque nesse caso isso vai ajudar muito a ter um mercado mais competitivo, mais barato para o cliente final, com mais conteúdo. Então, isso é o meu desejo. Agora, não sei exatamente se o projeto que está em curso é tanto assim, mas o Luís vai falar isso para nós. É por aí, sim. Eu acho que não tem por onde inventar a roda, né? Você compartilhar as informações, claro, desde que o segurado permita, né? Todos os atores vão saber quais são os seguros que ele tem, e vão poder fazer ofertas mais competitivas, seja no momento da renovação. Isso ainda não está muito claro se vai ser ao longo também do curso do seguro, mas você está aberto a divulgar teus dados, acho que é uma coisa muito natural para o novo público consumidor que vem aí, vai se beneficiar disso. Muito bom. Uma pergunta que saiu aqui, que eu guardei aqui para falar com vocês também, que é algo que sempre sai no nosso webinar, tá? Então, acho que é relevante para aqueles que estão acompanhando. Dado tudo que a gente falou aqui, a gente viu a SUSEP ajudando muito o mercado, ajudando, pelo menos seguindo, né, Luiz, quando você disse, está vendo uma avalanche aqui, então eles estão seguindo de alguma maneira, viabilizando de alguma forma. Vocês têm sido um grande agente desse item, como você bem disse, ajudando a 2 companhias serem aprovadas, então vocês estão ali, estão com essa experiência bem ali quente, vamos dizer assim, e tem visto que o mercado tem ajudado isso, tá? E aí esse processo aqui é comentado muitas vezes sobre o processo de qual é o profissional. A gente está falando de subscrição com inteligência artificial, esse acompanhamento, essa jornada. O subscritor, o famoso e velho subscritor, né? Como é que vocês enxergam? Você acha que vai acabar esse cenário? Como é que vai ser o profissional dali para frente? Isso sempre perguntam para a gente nesse webinar, né, Dom? 1 minuto. Em 1 minuto.
Bem, acho que as figuras tradicionais, elas não vão desaparecer por completo, mas aquele subscritor tradicional que vê risco a risco, não. Eu acho que ele vai talvez ter uma contribuição na criação dos algoritmos que vão subscrever automaticamente os riscos, mas também acho que sempre vão haver riscos que precisarão de um olhar específico, né, e que, de novo, o tailor-made vai ser necessário. Não dá para você automatizar tudo e todos, né? Simplesmente não dá. Mas que a Doan, você quer tendência encerrar aqui um pouquinho por conta do tempo? Eu sei que você está aí. Não, pode ser, mas um comentário de meu lado porque esta semana estou fazendo muitas entrevistas e cada vez essa pergunta chega minha opinião é um subscritor do futuro, e assim que eu chamo, não tem que ficar um experto de inteligência artificial, tudo isso, mas tem que entender que dá para fazer com AI, não? E o que dá para fazer com, não sei, telemáticas e blockchain, para que pode, na verdade, analisar o risco melhor. Porque sem essa capacidade, não dá para fazer subscrição na maneira tradicional. Isso já acabou. E os clientes finais também querem ver esse tipo de soluções. Então, assim, se transforma, na minha opinião. Sim. E Eu queria fechou. agradecer, então, de Boa, novo aqui, Michel, Luiz, a gente cumprindo o tempo aqui. Queria agradecer o pessoal que mandou as perguntas também, o pessoal que já estão conosco, o Felipe da Plug aqui mandou também as perguntas. De alguma maneira, a gente vai continuar com essas ponderações. De novo, foi muito enriquecedor aqui falar com vocês. De novo, para mim é um prazer, porque profissionalmente a gente já tem falado muito, Michel, Luiz, o Henrique, que também tem trabalhado muito com a Neon, em vários outros itens também, tem viabilizado junto com vocês. E não vai ser o primeiro, né? A gente está falando de outros itens, a gente está lançando aí uma espécie de webinar específico de inovação, então a gente vai tratar e vai ter um tempo um pouco maior, com essa expectativa de trazer realmente para o mercado, aí agora temas específicos. Então a gente vai manter esse webinar, mas vai ter outras oportunidades. Obrigado novamente, tá bom? Obrigado a vocês pela oportunidade, Tiago Dogão. Obrigado por todos que participaram e estamos à disposição se alguém quer continuar a conversa em privado, podemos disponibilizar nossos contatos para continuar, tá? Tá bom? Estamos à disposição. Perfeito. Obrigado, O obrigado. nosso link ali também do evento, desculpa te interromper ali, Luiz, também tem um site de vocês para acessar, o da Partenariat, para vocês conversarem também, principalmente na parte que vocês têm trazido, não só do sandbox, como o Luiz bem disse, vários níveis de seguradoras que estão entrando, como vocês estão ajudando, eu acho que pode ter um contato direto com vocês aí. Certo, Luiz? Sem dúvida. Obrigado pelas perguntas que aconteceram, pelas que vão acontecer. Uma palavra de conforto para o subscritor preocupado aí, que está perguntando sempre. Eu acho que o bom profissional tem o seu lugar garantido. E essas mudanças, de novo, não são assim. Perfeito. Gente, muito obrigado, viu? Muito Duan, obrigado. mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, grande abraço, a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau, viu? Valeu, obrigado, abraço. Valeu, tchau, tchau.